dia Maria João Azevedo, bom dia ouvintes da Terra Nova. Estamos de volta para mais uma emissão do Liberdade de Expressão. Vamos então começar com um tema que está na ordem do dia e todos nós acordámos hoje com uma notícia bombástica de que Rui Vitória estará de saída do comando técnico do Benfica. Já vou dar a palavra ao André, que é um fervoroso benfiquista e que terá a opinião com certeza mais formada do que eu em relação a este assunto. Mas relativamente ao que se passa no Benfica, eu vou dizer aqui uma teoria que eu nunca disse a ninguém. Eu tenho a sensação que se não tivesse acontecido o ataque a Alcochete, acho que o Rui Vitória teria saído do Benfica. Onde é que eu quero chegar? Contextualizando, o final do campeonato passado, o Sporting, antes da última jornada, portanto, o Sporting estava à frente do Benfica na tabela classificativa. E depois houve o tal jogo na Madeira, que fez com que o Sporting... jogo na Madeira que o Sporting perdeu e que originou o desentendimento entre as claques e a equipa, e isso originou o ataque ao Alcochete. Convém lembrar que o jogo anterior tinha sido em Alvalade, um Sporting Benfica. Embora o Benfica tenha jogado melhor, acabou por não conseguir ganhar, mas a conferência de imprensa no final do jogo do Rui Vitória demonstrava um treinador desesperado, que desculpava-se com a arbitragem sem muita razão, porque nesse jogo houve 2 penaltis a favor do Sporting e 1 a favor do Benfica. Ele agarrava-se ao penalti do Benfica como se tivesse sido o fim do mundo. E um certo desespero a dizer que nada falhou da nossa parte, ou foi os árbitros, ou foi o azar, etc. Eu acho que se não tivesse havido o ataque ao Alcochete e os focos todos para cima disso, acho que os focos teriam ficado em Rui Vitória e Rui Vitória teria sido, entre aspas, corrido do Benfica. Indo diretamente aos resultados das exibições deste ano e nos anteriores, eu acho que o jogo do Benfica não está assim muito diferente. Porque, olhando para os anos anteriores, tem vindo em decrescendo, porque no primeiro ano o Benfica fez 88 pontos, na época a seguir fez 82 e o ano passado fez 81. E em termos de golos, o assunto está relativamente parecido. O que eu acho também é que as exibições não estão assim muito diferentes, porque o mérito é que antigamente havia Mitroglou, havia Jiménez, havia outros jogadores que metiam as bolas dentro da baliza e agora... o Francisco, que não se sinta mal com aquilo que vou dizer, mas agora há Castilho, há Ferreira e outras coisas por lá. Não. Pronto, mas de resto, acho que houve uma má gestão do Benfica por parte relativamente a este assunto. Depois, anda-se a falar que o Rui Vitória vai sair do Benfica. Eu acho que isso vai correr mal, porque se nós olharmos para o histórico de Vieira com mudanças técnicas, não é assim muito boa. Porque começou com José António Camacho, que veio dos tempos de Manuel Vilarinho. Veio o Trapattoni, que acabou por ser campeão, que foi aquele campeonato em que parecia que os 3 grandes não queriam ganhar, porque era tanta derrota e tanto empate que quase parecia que nenhum dos 3 grandes queria ser campeão. Convém lembrar que o Braga quase ganhou esse campeonato também. A seguir veio Ronaldo Koeman, que fez pior, veio Fernando Santos, que também não ganhou, voltou José António Camacho e fez pior, e Quique Flores, que parece ter uma dívida com o Benfica, mas em princípio não irá conseguir pagar porque os próprios adeptos não querem. Só depois é que veio Jorge Jesus, que fez melhor, e depois o Rui Vitória manteve a veia ganhadora. Mas a mudança de técnicos a meio da época ainda é pior, porque convém lembrar que na época de 2007-2008, Camacho estava em segundo lugar, ou em terceiro, veio Fernando Chalana e o Benfica acabou em quarto lugar atrás do Vitória de Guimarães e do Sporting, e do Futebol Clube do Porto foi campeão com 17 pontos de avanço. Só não teve mais por causa da subtração de pontos, por causa do processo apitorado. Portanto, acho que é mau para Luís Filipe Vieira nesta altura despedir o Rui Vitória. E depois anda-se a falar muito na novela Jorge Jesus. Vou fazer uma analogia com a política. Uma vez, um senhor chamado José Sócrates deu uma entrevista a dizer que Santana Lopes era um bandalho. E Santana Lopes, a responder, disse assim: José Sócrates fala com tanto rancor de mim, até parece que foi ele que perdeu as eleições comigo. Mas não foi. Foi ao contrário. José Sócrates teve maioria absoluta e Santana Lopes teve dos piores resultados que o PSD já teve. Aqui é a mesma coisa. O Jorge Jesus saiu do Benfica e o Benfica voltou a ser campeão. E o Jorge Jesus não voltou a ser campeão mais vezes nenhuma. Quase que parece que é Jorge Jesus que ganhou 3 campeonatos no Sporting e o Benfica não ganhou nada. Não é o caso. Portanto, acho que não... Daí é que eu deixo a dúvida. Mas é Judas ou é bom filho à casa torna? Não percebo. Acho que o Benfica deve apostar no futuro, assim num nome como Rui Faria. E aqui pode-se pagar uma dívida, porque há cerca de quase 20 anos atrás... João Vale Azevedo, tenham calma, apostou em José Mourinho para treinador, as coisas estavam a correr relativamente bem, depois houve eleições no Benfica, saiu João Vale Azevedo, entrou Manuel Vilarinho, que acabou por despedir José Mourinho.
E portanto, acho que agora pode-se ir por outro caminho. Vai-se buscar um Rui Faria e desta vez deixa-se trabalhar em vez de deixar ir embora. Conclusão, eu acho que o Rui Vitória já devia ter saído no final da época passada, porque o próprio jogo do Benfica já não mostrava nada de bom, os próprios jogadores não parecem estar com ele, e portanto eu acho que devia ter saído no final da época passada, não agora a meio. Nem sequer devia ter começado a época, mas já começou, acho que devia fazer até ao fim e depois apostava-se um novo projeto. É a minha opinião. Queres, André? Sim, eu aqui concordo com o Jorge. Eu acho que este problema assim já vem do final da época passada. Só reforçar que o ataque ao Alcochete aconteceu porque agora não estou recordado se foi antes ou depois do último jogo. O ataque ao Alcochete ocorreu depois do último jogo do campeonato e antes da final da taça. Pronto, é que foi... portanto, lá está essa analogia do jogo contra o Benfica, quando houve o derby, em que o Benfica e o Sporting acabaram por empatar. Que nós fizemos a antevisão na Terra Nova. Exatamente. Portanto, essa semana, ou seja, Rui Vitória conseguiu ficar na segunda posição na última jornada do campeonato, levando o Sporting para o terceiro. Lá está, se calhar o ataque ao Alcochete para mim não é uma causa assim deste mau momento de Rui Vitória, de não se ter pelo menos falado naquele momento de Rui Vitória, mas a verdade é que este é um problema que já vem desde o final do Tetra, em que parece que quando o Rui Vitória decidiu mudar radicalmente as ideologias que estavam há 6 anos impostas por Jorge Jesus no Benfica, as coisas começaram a descambar, e eu até escrevi um artigo há pouco tempo que fala disso, que no final da época passada o Benfica só não foi campeão com a ajuda um bocado da falta de eficácia, ou seja, Jonas acabou por se lesionar no final, perto da reta final do campeonato, metendo Jiménez, que fazia o seu trabalho, não é? E conseguia marcar e ajudar o Benfica a ganhar, entrava e marcava, exatamente. O a meu ver, era um bocadinho mais perigoso. Exatamente, era mais fixo e tinha mais... era ali a visão de remate final. Portanto, para mim este problema já vem da época passada, sim, e depois já sabemos e muito bem, e tu também vês isso, Jorge, que Luís Filipe Vieira gosta muito de inventar no mercado de transferências. Como tu referiste muito bem este ano a Ferreira e Castilho, eu acho que a culpa, lá está, Rui Vitória também não pode fazer milagres, é verdade, não é Jesus, agora dando aqui uma piadinha, mas não pode fazer milagres. E depois, mas obviamente que se for os jogadores que ele escolheu, mas se calhar se Luís Filipe Vieira, em vez de comprar 2, 3, 4 avançados, se apostasse mais na defesa, que depois também a meio da época acabou por deixar sair, antes da época começar deixou sair Paulo Lopes, mas também Paulo Lopes, pronto, não jogava. Mas acabou por deixar sair Luizão assim no início da época. Eu acho que isso a própria forma como o Luizão saiu exatamente, foi muito estranha. Eu acho que o Benfica este ano está muito estranho, porque vimos o Luizão sair da forma que saiu. Agora este processo, Luís Filipe Vieira, Rui Vitória, não é processo, entre aspas, não é? Porque não é aqui tribunais, mas este resultado Luís Filipe Vieira, Rui Vitória, que está a ser assim um bocadinho esquisito, quando há semanas Luís Filipe Vieira mostrava toda a confiança perante o técnico, agora quer afastá-lo. Mas também há muito silêncio e sempre o mesmo discurso, e há uma altura em que já não funciona mais. Exatamente, os adeptos também já estão a começar a ficar saturados com as más exibições. Eu nem falo aqui em resultados, os maus resultados apareceram na Liga dos Campeões e 2 na Liga, que foram desnecessários, não é? Mas os da Liga dos Campeões, os 2 contra o Bayern, era óbvio que o Benfica ia perder esses 2 jogos. O Ajax este ano está sim a demonstrar um bocado mais forte que o Benfica, mas as derrotas na Liga se calhar fizeram Luís Filipe Vieira voltar assim, dar um passo atrás no seu discurso de confiança perante o técnico, e agora é o que se está a ver. Acordámos com a notícia de que Rui Vitória pode estar de saída do Benfica, e eu concordo com o Jorge quando ele diz que se deve chamar assim Rui Faria, porque eu acho que dos nomes dos treinadores que estão por aí, era excelente, exatamente, vem da escola de Mourinho, portanto o Special One, não é? E sendo mais novo será mais atualizado. Exatamente, e deve saber melhor, mais coisas. André Vilas Boas funcionou no Porto na perfeição. Exatamente, portanto eu acho que sim, que Rui Faria tem, se for realmente chamado e Rui Vitória afastado, tem tudo para que se contradiga o que aconteceu com as contratações de Luís Filipe Vieira assim a meio das épocas. Sim.
E até o próprio confronto que Rui Vitória tem com os adversários diretos não tem nada a ver, porque fazendo uma comparação com o Jorge Jesus, por exemplo, Jorge Jesus nos 6 anos no Sporting fez quase 20, no Benfica fez quase 20 jogos com o Sporting, perdeu uma vez, e os jogos que não perdeu, maioritariamente foi vitórias, nem sequer foi empates. E mesmo até no confronto com o Futebol Clube do Porto, nos 6 anos de Jorge Jesus no Benfica, Jorge Jesus venceu Josualdo Ferreira, venceu André Vilas-Boas uma vez, venceu Vítor Pereira uma vez, venceu Paulo Fonseca e venceu Rolando Lopetegui no Dragão. Também venceu Rolando Lopetegui. Sim, é fácil. Sim. Acho um péssimo treinador. Aliás, tanto que eu acho que nesse campeonato o Porto não ganhou por culpa própria, por causa de Rolando Lopetegui. E nos 3 anos e meio de Rui Vitória, Rui Vitória venceu, salvo erro, o Sporting só 2 vezes. Perdeu até mais vezes, julgo eu. E venceu o Futebol Clube do Porto uma vez. Ou seja, eu acho que foi a partir do jogo contra o Porto que foi vencido este ano que o Benfica começou a descambar. Sim, e curiosamente, nos jogos em que até jogou melhor futebol, acabou por não conseguir ganhar. Por isso, daí é que vem aquela história que o jogar mal pode compensar, mas não compensa muito. Excepto no Dragão contra o Futebol Clube do Porto de Nuno Espírito Santo, em que foi o Herrera que deu o lançamento que deu origem ao gol. Pronto, é isso que eu tenho a dizer. Eu aqui acho que o Rui Vitória também ganhou os 2 campeonatos. Aqueles 2 campeonatos. E a sorte não ia durar para sempre. Exato. E o Rui Vitória ganhou aqueles 2 campeonatos também muito com os treinadores que estavam, quer no Futebol Clube do Porto, quer o Jorge Jesus, da maneira como ele discursava contra o Benfica. Ou seja, o Porto e o Sporting apenas não ganhavam... Era mais contra Rui Vitória. Exato, não ganhavam aqueles 2 campeonatos, ou não foram mais fortes naqueles 2 campeonatos, porque também o discurso era um discurso atacante para Rui Vitória. E parecendo que não, os adeptos também, ao transmitirem isso, e os jogadores parecia que não estavam tão ligados assim ao jogo, ao futebol, e aí o Benfica teve sorte nesses 2 campeonatos. Aí fez por exemplo, no Espírito Santo empatou o jogo na Luz e depois pôs a defesa e o Benfica deu um banho de bola. Exatamente, portanto, são circunstâncias que... E o outro foi o Brian Ruiz. Exatamente. São circunstâncias que eu ainda não percebo muito bem. Este processo obviamente que ainda não vai estar avançado. Não saberemos assim... Pronto, já sabemos que no próximo jogo vai ser vai haver um treinador interino, que agora está-me a falhar o nome, o Golage, não é? Sim, julgo que sim. O Golage com Luizão e Júlio César, penso eu. Mas este processo Vieira-Benfica, Rui Vitória, ainda não sei como ainda é que será o desfecho. Vai correr muita desfecho. água debaixo das pontes. Vamos ver como é que termina. É tudo por nós, não é? É tudo por hoje, Maria João. Muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, Maria João.